Então, boa noite, né? Começando, Boa valeu, noite. Boa noite, cá estamos aqui na Sonha Live. minha Muito live, muito obrigado pela paciência de vocês e que eu siga dessa forma, ainda desenquadrado, mas vamos hoje participar da terceira Sonha Live da nossa startup Sonhatório. Agradeço imensamente aqui aos meus amigos, acima de tudo, que agora eu consegui melhorar, consegui ajustar a minha oratória, então são meus amigos, primeiro. E, segundamente, meus sócios, porque na última live eu tive um compromisso institucional que me fez ausente, onde, aqui na presença da senhorita Salete, ela falou que ela estava, assim, um pouco desapontada comigo por ter trocado a live por brigadeiros. Então, isso não aconteça novamente, salvo brigadeiros novamente, que possa acontecer com qualquer um de nós três. Então, bom, mas eu sei que você acho que você comeu brigadeiro hoje ou tá comendo enquanto você faz a live, não é isso aí? eu comi no almoço. Eu comi no almoço. Beleza, hein? Hoje eu tive também bons momentos de brigadeiro. Então, isso fez reforçar a mensagem da senhorita na hora, né? E também deixar mais agradável aqui o momento que a gente está junto hoje. Muito Tá bem, bom, muito bem. muito bem. Bom, meninos, eu tô aqui preparando as postagens da semana que vem, porque a gente vai explicar para as pessoas um pouco sobre as leis de incentivo. E aí eu achei que era uma oportunidade para a gente falar sobre esse tema, que é super polêmico. Acho que até o Rafa pode contar um pouco a visão que ele tinha sobre isso antes de entrar, né, aqui no projeto. E a gente pode contar também um pouquinho por que a gente escolheu as leis de incentivo para começar a sonhatório. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu acho que a gente poderia começar, eu gosto muito desse tema, sobre as polêmicas da Lei Rouanet. É, Fala aí, Rafa. eu caminhava muito pelos vales sombrios do Twitter, hoje X, né? E assim, lá é muito complicado. É uma rede social complicada. Eu não sei quem utiliza. É a rede da discórdia, né? A rede do hate. E a, pelo menos 90% ou 95% de tudo que era falado sobre, por exemplo, Lei Rouanet, porque depois que a gente iniciou a sonatório, eu fui aprendendo junto de vocês que existem N leis, várias. E para mim, assim, até então só existia a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet era o terror, era coisa de vagabundo, assim, era literalmente, pelo menos o que era, chegava até mim. Eu sabia que não era só isso. Eu sabia que tem, porque assim, em todos os lugares, em todos os ambientes e, enfim, áreas, existem os bons e os ruins. Isso é natural. E eu sabia que a galera tinha muito hate em cima da Lei Rouanet, que existia muita coisa ruim acontecendo, mas eu tinha certeza que devia em algum momento ali, em algum lugar, tinha alguma coisa boa acontecendo. É que eu não conhecia. E é isso que é assim, a informação que é passada para numa rede social de grande massa como é o Twitter, é passado que a lei Rouanet é uma lei de vagabundo que pega dinheiro do imposto das pessoas para, sei lá, para colocar na peça da Cláudia Raia, que é milionária e não precisava ter dinheiro para poder fazer a peça. É basicamente isso. Era essas informações que tinha em relação. Que tem até hoje, né? Porque eu sou uma pessoa que consegui abrir a mente e entender melhor como funcionava. Mas o resto, o Vale Sombrio, continua lá, com todas aquelas pessoas acreditando que a Lei Rouanet é o terror dos terrores. E E o é que, isso, assim, é um negócio bem ruim, né? sim, sim. E o que você aprendeu? O que foi que mudou? Primeiro, que existem projetos muito bons e importantes e que, assim, existem pessoas, por mais que muita gente não acredite, inclusive a galera que usa no Twitter, eu reforço muito porque lá enfim, é muito complicado, mas
as pessoas elas não acreditam que existam pessoas que realmente estão pensando em fazer o bem. Mesmo assim, de verdade. Sério, acredita. Aliás, existe de verdade. Algumas pessoas elas estão querendo fazer o bem mesmo. Então a gente começou a analisar diversos projetos e a gente viu que eram projetos feitos por pessoas que realmente querem fazer a diferença. E então a lei Rouanet ou qualquer outra lei não é só isso, não é só falcatrua ou querendo, enfim, tentando fazer alguma coisa. Então, primeiro ponto, existem projetos que são bons, feitos por pessoas e empresas e organizações boas. Outra coisa é que o dinheiro utilizado, a grande maioria desses projetos, não só esses que eu estou falando, que eu estou pensando num projeto que é bem específico para um grupo de pessoas bem específicos, mas projetos até como esse da Cláudia Raia, ainda assim, esses projetos, eles têm um tipo de retorno. Por exemplo, ele pode retornar emprego para... Ela pode colocar no projeto lá que ela quer captar R$1 milhão para fazer uma peça de teatro, mas ela coloca naquele projeto que ela vai contratar pessoas da região em que o teatro funciona, por exemplo, ou pessoas desempregadas. De alguma forma, ela pode colocar que ela vai fomentar alguma área, até mesmo uma região. Isso pode movimentar a economia e trazer muito mais dinheiro do que esse R$1 milhão que foi colocado como imposto. E o terceiro ponto que eu achei muito bom, assim, importante, é entender que, de verdade, quando a gente paga imposto, por exemplo, a gente está colocando dinheiro, vai para o governo vai decidir o que vai ser feito e determinar para diversas áreas. E até esse dinheiro voltar para a sociedade, quando ele volta, demora um tempo considerável. E quando a gente faz uma doação, por exemplo, num projeto incentivado, abatendo do imposto de renda, por exemplo, eu posso doar R$100 e abater esses R$100 que eu pagaria de imposto, eu abato no meu imposto de renda, que é outra coisa que eu aprendi. Eu estou colocando esse dinheiro na veia, é direto, é na hora de volta da sociedade, porque esse dinheiro está ali e já está circulando. Então, é uma ótima forma que eu aprendi de você movimentar o recurso, dinheiro e o imposto que a gente paga. Então, assim, mudou da água para o vinho a minha cabeça. Eu não tinha preconceito em relação às leis de incentivo, mas obviamente que você ouvia muita coisa e falava, isso aí não devia existir. Não, acho que devia existir sim. E você já fez uma doação esse ano, né? O imposto que você declarou já tem uma doaçãozinha aí. Fiz uma doação. Acho que o Carraro fez também, né, Carraro? Doação agora nesse imposto? Esse imposto eu fiz porque o nosso projeto ele começou no final de 2024 e tem duas formas de você fazer a doação. Você pode fazer durante o ano corrente, que é no momento que o calendário da Receita da declaração está fechada. Então, qualquer pessoa física, principalmente física, ela pode fazer a doação na janela que não seja entre abril e maio do ano subsequente. E eu acabei fazendo isso. Então, você tem duas formas de você fazer a doação. Você pode fazer voluntariamente, se você estiver enquadrado entre um contribuinte que possa fazer a doação no modelo completo, e você tem imposto a recolher, e você pode procurar, você como pessoa física, durante o ano, alguma instituição, alguma causa que você possa fazer a declaração efetivamente, e depois dessa declaração feita, para quem você doou, para quem você apoiou aquela causa, é gerado um recibo, e dentro desse recibo você pode, no ano subsequente que você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você apresenta o seu recibo. Isso é algo que está na lei e é algo que tem que ser seguido, assim como a gente já apresenta isso para quem investe nos projetos da Sonhatório. E isso é automático. A Receita Federal, a gente tem observado nesses últimos 2 anos que cada vez mais ela tem sido o contribuinte, ele tem sido cada vez mais um revisor do imposto de renda.
Então, aquele modelo onde a gente tinha que precisava preencher exatamente tudo que a gente fazia de receita, doação, bens, patrimônio, etc. A Receita hoje, a Secretaria da Receita Federal, ela tem um movimento tão sofisticado, cada vez mais, onde a gente, no momento que a gente faz a declaração anual, por isso que se chama declaração anual de ajuste de imposto de renda, onde a gente recebe aquelas informações, a gente consegue exatamente só verificar se aquele negócio está batendo, se aquilo faz sentido, se não está faltando alguma informação de alguém que a gente prestou um serviço, né, e a recíproca também, né, alguém que a gente prestou um serviço e aquilo por alguma circunstância acabou não entrando no formulário. E a gente entra ali dentro da declaração e a gente reporta. E nesse momento, como a Sá colocou, é nesse ponto que a gente pode ter uma eficiência tributária dentro daquele valor que a gente declarou no exercício anterior, né? Essa eficiência ela pode ter até 4%, 4%, dependendo da lei que você faz a doação, e isso é muito positivo. É muito positivo. Dando um gancho aqui para a narrativa do Rafael, eu acho que é um fator muito desconhecido e muito subutilizado no Brasil, porque é uma das poucas condições onde a gente, como contribuinte, a gente pode colocar como contribuinte, efetivamente, o recurso que vai ser destinado e a causa que vai ser destinado, né? O brasileiro, ele tem não que é o brasileiro, mas as circunstâncias brasileiras, a complexidade do mercado brasileiro, a gente acaba contribuindo muito, recolhendo muito imposto de renda, isso desde de qualquer nível, desde o momento que você está no mercado e você acaba comprando alguma coisa de R$2, R$3, você já tem um recolhimento de imposto de renda, até uma grande empresa, e essa grande empresa também que tem um recolhimento ali de alguns milhões de reais, né? As leis de incentivo, como o próprio nome já diz, ela faz com que a gente, contribuinte, voluntariamente, intencionalmente, a gente destine a arrecadação daquela causa para um projeto, para algo que a gente está acreditando. E a beleza da coisa é você saber que, efetivamente, aquele recurso que é nosso, que é um imposto que é nosso, ele vai ser destinado para um projeto, para algo que vai causar um impacto muito positivo, e também ele reverbera potencialmente, algumas vezes, sobre aquele R$1 que ele é investido. Então, não é uma moeda de troca binária. Então, eu contribuo, faço R$1, eu contribuo com R$1 do meu imposto, que eu por alguma causa, e aquilo vai me voltar R$1. Existem estudos recentes que eles dizem que a cada R$1 que é investido nessa causa, quase R$6 eles podem voltar em contrapartida para a sociedade. Ou seja, se eu coloco R$1 numa peça de teatro, vamos usar que a parte que é a causa mais popular de uma lei, que é a Lei Rouanet. Então eu invisto R$1 numa peça de teatro. Esse R$1 daquele ingresso que foi comprado, ele vai gerar no estacionamento, no serviço de manobrista, no restaurante, no valet, ele vai na compra do jantar que você vai usufruir depois que você sair daquela peça, no retorno para sua casa, nas benfeitorias que vão ser feitas no teatro. Então, assim, tem muita coisa que você consegue destinar de recurso dentro daquele valor que você está intencionalmente destinando, que aquele propósito ele vai ser injetado na veia, diferente
diferente do recurso do programa de destinação que é feita do governo, das esferas do governo municipal, estadual e federal. Não que os governos eles levam mais tempo para esse dinheiro ele chegar, né? Eles levam a dinâmica é diferente pela complexidade e pelo tamanho que o país tem. Mas a partir do momento que a pessoa ela tem essa intenção em fazer essa destinação de causa, esse recurso ele encurta o caminho, né? Isso tudo de forma legal. E isso faz com que a mecânica ela fica muito mais ágil. Eu acho que é uma das coisas muito interessantes e isso é uma das coisas que precisam ser desmistificadas no momento da lei de incentivo, né? Então, assim, você ter oportunidade como contribuinte do dinheiro, do imposto que é arrecadado, e você escolher intencionalmente a causa que aquele recurso vai ser, isso faz muita diferença, muita diferença. E aqui a gente está falando de leis culturais, lei do esporte, lei do idoso, do adolescente, da infância. Imagine, e isso é um silêncio que não é falado, ou pouco falado no mercado brasileiro, da questão da eficiência tributária que é feita. A gente escuta muito falar isso no popular, que, poxa, eu arrecado muito imposto, eu não vejo o retorno desse imposto. Você imagine né, e essa dinâmica que a gente está trazendo agora é exatamente essa. Você escolher a eficiência que vai ter o retorno do valor que você está colocando como imposto, né? Imagina você poder fazer isso para a saúde, para diversas áreas da saúde, diversas áreas da educação, diversas áreas da cultura. Isso E cada lei tem uma forma de retorno, né? Tem um percentual porque você estava falando bastante da eficiência tributária, que hoje é utilizado muito por empresas, né? Quase que exclusivamente por empresas, e uma das coisas que a Sonhatória quer mudar é levar isso para as pessoas o CPF, né? Eu, você, a SAI e todo mundo que paga imposto, que declara imposto de renda, pode usar também. Você troca o pagar o imposto por botar dinheiro em uma coisa que você acredita. E é muito legal, né? E aí, cada projeto, cada lei de incentivo, existem várias, né? Cada uma dessas leis tem uma forma, né, de fazer. Não, então, eu acho legal porque as pessoas ficam só falando da Lei Rouanet, mas tem um monte de lei, né? Então, você tem a Lei Rouanet que é para cultura. Então, você está falando de teatro, você está falando de livro, você está falando de show, de festival de música. Aí você tem uma outra cultural, que é a lei do audiovisual, que é só para produção audiovisual. Então, curta-metragem, longa-metragem, documentário, vídeos, que é uma lei diferente da Rouanet, mas que também é cultural. Aí você tem a lei de incentivo ao esporte, que essa é muito bacana, porque são sempre projetos relacionados a acesso, à educação. Geralmente são projetos de contraturno escolar, então o menino fica o dia inteiro na escola, só que uma parte com alguma prática esportiva, então ele é super de inclusão social. Aí você tem os fundos da infância, né, os fundos municipais que a gente chama, que são o fundo da infância e do adolescente. Você tem fundos municipais também específicos para idosos. E você tem duas leis que são de saúde. Você tem o PRONAS, que trabalha com pessoas com deficiência, e o PRONON, que é para pessoas com tratamento oncológico, está ligado à questão do câncer. E agora, assim, acabou de sair do forno a primeira lei ambiental, que fala de reciclagem. Então, você pode investir em todas essas leis, o seu limite de investimento é 7% do imposto, desde que você invista 1% no esporte. Então, se você não investir em lei de esporte, são 6%. Se você investir na lei do esporte, você tem 1% a mais para fazer de investimento. Então, no total, são 7% do seu imposto a pagar que você pode abater.
Na empresa muda um pouquinho, assim, chega a 9%, aí é um pouquinho diferente. E as pessoas têm uma ideia, né? Eu acho que, assim, é engraçado, né? Eu trabalho com lei de incentivo desde 2004. O ano passado foi o primeiro ano que eu fiz um investimento no meu, assim, pessoa física. Porque você Mas costumava fazer pessoa jurídica, né? isso, eu fazia nas empresas, sempre fiz, sempre fui a pessoa da Lei Rouanet nas empresas. Mas esse ano, o ano passado foi a primeira vez e agora eu repeti. Partindo de uma mudança de cultura da toda a sociedade brasileira para começar a utilizar seu CPF para poder apoiar, investir em projetos em diversas leis. E você comentou, né, de tem lei, tipo, a gente tem uma variedade de leis bem grande, e a lei de esporte, eu lembro de. Teve um. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele participou das Olimpíadas no arremesso de peso. E eu lembro que quando ele se classificou para semifinal, para final, alguma coisa assim, e ficou sem medalha, ganhou bronze ou prata. E aí ele falou que. Opa! Meu alarme. Meu alarme. Foi esses programas, né? Esses incentivos que são dados, esses projetos que conseguiram levar um cara que tem capacidade olímpica para as Olimpíadas. E então, falando só da parte do esporte, a gente pode melhorar diversas áreas, né, da sociedade. Educação, a cultura que é a mais forte possível, porque a cultura, querendo ou não, ele é uma forma de divertimento, então você atrai mais pessoas mesmo, né? Mas tem gente precisando também na saúde, tem gente precisando em diversas áreas, que é muito. Você pode se engajar em uma dessas causas, achar um projeto que faça muito sentido. Às vezes a pessoa ela encontra uma lei de incentivo e se ela for procurar, ela acha um projeto do lado da casa dela, que ela pode acompanhar de perto a evolução e apoiar aquele projeto, né? Sim, mas na sonhatória não precisa, porque a gente vai ter esse acompanhamento. A tokenização é justamente para isso, para dar rastreabilidade, dar segurança e a pessoa poder acompanhar em tempo real vai poder, por exemplo, dinheiro... investir lá num projeto na Amazônia de incentivo e vai acompanhar como se estivesse do lado de casa, porque vai estar tudo lá bonitinho, a rastreabilidade do recurso que ela colocou, né? E a ideia da sonhatório veio muito em função disso, né? Porque quando a gente começou a estudar sobre o tema, a gente viu que o dinheiro fica muito concentrado Rio, São Paulo, Minas. Nesse eixo Rio-São Paulo, sim. As regiões que mais precisam ainda não estão recebendo esses recursos. Então, se a gente consegue trazer as pessoas físicas, né, que hoje representam só 3% do investimento que é feito, para fazer o investimento, a gente tem certeza que a gente vai ter projetos muito legais, muito importantes acontecendo. Uma coisa que é legal da Sonhatória é exatamente a gente fazer a curadoria de projetos que eles têm um impacto, lógico, que na cidade deles, mas tem um alcance nacional. Alcance nacional. Existe pouca... eu acho que uma das respostas desse eixo chato, Rio-São Paulo, é exatamente investir, ou a venda de projetos, ou então a fazer o aporte de projetos que eles ocorram nesses dois pontos, né? A Sonhatória, ela entra como uma solução para poder exatamente fazer com que projetos que eles possam ser aportados aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, eles também consigam ter um impacto positivo no norte do país, no nordeste, no centro-oeste, né? A gente também tem muito essa ambição de mudar essa dinâmica, né? Sim. Porque existe essa coisa monocromática, né? De você. Então, eu estou em São Paulo, eu vou colocar projetos exclusivos de São Paulo. Eu estou em Rio, eu vou colocar
eu quero retorno exclusivamente no Rio. E a gente verificou e a gente consegue comprovar que não necessariamente um projeto que ele está no Rio, ele vai gerar impacto positivo exclusivamente naquele entorno, mas não. Tem um fornecedor daquele proponente, que ele está numa outra cidade que não está no estado, ele está no norte, ele está no nordeste, ele está em lugares não com pouca visibilidade, mas que eles fazem parte dessa cadeia positiva e fazem com que o recurso seja aportado para poder gerar um impacto positivo. Isso a gente veio para mudar também dentro da Sonhatória, né? Porque senão fica muito fácil, a dinâmica fica muito fácil. Você entrega um imposto de renda, ou você entrega, né, a eficiência tributária, e aquele negócio fica uma coisa dentro de casa. E não é para ser assim. Pela complexidade, pela beleza que o país tem, isso é algo que as leis de eficiência, as leis fiscais, elas exatamente trabalham com essa mecânica. E a gente faz essa curadoria exatamente em cima disso, né? E eu acho que tem um mito, né, quando fala de Lei Rouanet, dessa coisa do ator rico, do ator global, que, na verdade, a lei, ela tem um esforço de fato, levar para o interior do Brasil a cultura. Assim, esse é então, isso... eles têm vários mecanismos na lei para te incentivar a sair desse grande eixo que já tem, né? Você já tem ali patrocinadores, grandes empresas que fazem a coisa acontecer. Porque tem gente que não vai ver o projeto mesmo, o que o projeto faz. Por exemplo, às vezes tem um projeto de uma peça de teatro de um grande artista que fez muito sucesso no eixo Rio-São Paulo, e às vezes ele precisa de dinheiro para poder levar para outros lugares que não tem contratante para lá. O contratante é Rio e São Paulo. Então, para ele conseguir levar para outros lugares, igual você está falando, interior, cidades que normalmente não levaria, o que ele faz? Ele faz um projeto no Rouanet, aprova lá esse projeto e consegue levar esse espetáculo para outras pessoas, que, querendo ou não, vai movimentar a cidade, vai movimentar recurso e vai levar a cultura que hoje só é acessível para quem é de São Paulo, do Rio, para outros lugares onde não chega, que é isso que você está falando, né? É isso aí, é isso aí. E tem, assim, eu já patrocinei muito, eu não, né, as empresas que eu trabalhava, projetos com resultados muito legais, assim. Tem um projeto que chama Guri, que é um projeto que ensina música para criança, e é aula gratuita, então você tem muita criança em vulnerabilidade, enfim. E tem um monte de história de crianças que começaram no Guri e hoje estão em grandes orquestras até fora do Brasil, né? Então, inclusive, você tira aquela criança daquela situação de vulnerabilidade e ela começa a ajudar a própria família, assim. Tem histórias, assim, na lei do esporte. Nem foi um projeto que eu apoiei, eu conheci porque eu estava escutando um podcast para esporte paralímpico. E aí a história do atleta era assim, aquele atleta que nasceu com uma deficiência e que era um peso para a família, ele, ao entrar para o esporte, ele se tornou, de alguma forma, o apoio que aquela família precisava. Provedor para aquela família. Exatamente, ele começa a jogar, enfim, a praticar o esporte, e aí começa a ter uma renda, e aquela renda ajuda a família dele, que antes achava que ele era um problema, né, assim, aquela criança com deficiência. Então é muito, assim, os exemplos são muito legais, assim, para você ver como o seu dinheiro pode fazer a diferença. E é aqui que eu acho assim, que as pessoas perguntam muito, né? A gente fica muito... Como é que o sonho acontece na Sonhatória? E é um pouco disso, assim, alguém pensou um projeto, sonhou um projeto que pode ajudar a vida de muitas pessoas, seja com esporte, seja com cultura, seja com saúde,
E aí ele vai atrás de recursos. E você pode ajudar, né, com o seu sonho de também ajudar o país a melhorar, colocar o recurso naquele projeto e ver aquele projeto acontecer. E com isso você vai criando essa corrente do bem, digamos assim. Uma das coisas que você estava falando de vários projetos, e eu estava lembrando que eu tive contato com 2 projetos incentivados que eu não sabia que eles eram incentivados, eu nem sabia que ele era um projeto, assim, a minha cabeça, né, de ovo era, sei lá, não sei, não imaginava de onde o dinheiro saía para manter aquilo. Eram 2 projetos gratuitos, mas um é o Meninos Morumbi, que já recebe muito recurso, ele já é um projeto muito famoso, muito antigo. Meu primo estudou lá, ele começou a aula de música lá, ele se tornou professor e ele foi se formar nos Estados Unidos com a ajuda do Meninos do Morumbi. Ele se formou em música lá, enfim, e ensinou muito para as crianças lá, né? Que atendia muito o pessoal do Paraisópolis. Bem legal esse projeto. E o outro projeto que eu mesmo participei na minha infância, que foi o Projeto Arrastão, que fica aqui no Campo Limpo. E ele existe até hoje e ele tinha aula de várias coisas, dentre elas de desenho industrial, desenho mecânico, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu era muito ruim nessas coisas, mas era legal porque a criança ou adolescente saía da escola, ia para lá para aprender uma outra coisa, e não só isso, tinha toda a questão de alimentação, porque muita criança acabava indo ou porque não tinha que comer em casa e acabava comendo lá. É, então, muitas dessas pessoas que às vezes criticam leis de incentivo, às vezes elas já participaram, usufruíram de projetos incentivados e não fazem a mínima ideia disso. E Nem então sabem que foram beneficiadas, nem sabem que foram beneficiadas, né? Nem sabem que foram beneficiados, exatamente. Então, a mudança que a gente tá começando, né, com o açõeatório, não só no sentido de mostrar para as pessoas que ela pode, em vez de ela pegar e colocar aqueles 100, 200, R$ 1.000 pagando em imposto de renda, ela pode transferir aquilo para um projeto incentivado que talvez vai ajudar na veia, na hora, diversas causas que ela escolheu ali. Além disso, mudar a cabeça das pessoas quando elas pensam em projetos incentivados, quando elas imaginam a palavra Rouanet na cabeça delas, elas não pensarem que é coisa de vagabundo, de artista global e disso ou aquilo outro, né? Porque não é essa a verdade. A verdade não é essa. Sim, sim. E Rouanet, porque isso é a maior lei, que fique claro, não é o escultor, mas sim Sérgio Rouanet, que foi ministro da Cultura na década de 90, e ele que instalou, e ele que criou, ele foi um dos criadores, um dos apoiadores dessa lei, e fez com que ela acontecesse. Ela é a lei mais antiga, né, aqui no Brasil, de leis de incentivo, e é a lei nos mecanismos que a gente trabalha atualmente com a sonhatória, é a lei mais sofisticada. Quando a gente olha, né, inclusive do uso de tecnologia, destinação de recursos, rastreabilidade, ela é a lei que mais as outras leis de incentivo aspiram chegar na lei Rouanet, no critério de tecnologia, né, e etc. O fator da sonhatório, a gente entra exatamente não no mecanismo tradicional, mas é sempre importante trazer que, adicionado a mecanismos de controle que já existem nessas leis, que a gente não está criando nada de novo, mas nós incorporamos o uso de tecnologia através da tokenização, que dá mais confiabilidade, mais segurança a quem está investindo e quem está aportando no projeto, né? Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa de ineditismo que existe da sonhatória, né? O uso de tecnologia através de tokenização para as leis de incentivo, onde a gente mitiga
né, de forma absurda qualquer dúvida que exista entre quem está investindo e quem está para onde o destino do recurso ele vai ser realizado, né? E também, que é o nosso diferencial, que eu acho que é muito legal a gente trazer aqui também, que é trazer para dentro da conversa o fator de quem faz a captação do recurso, que é uma figura de muito árdua, né, que é esse captador que ele vai lá, bate de porta em porta, tenta procurar as empresas que existem maior recolhimento de tributo e etc. E a gente traz esse agente para dentro da plataforma, não como uma promoção ou como um código de promoção, como a gente vê hoje em dia, infelizmente, nas redes sociais, mas sim como um agente que vai fazer diferença relevante para esse ecossistema que a Sonhatório possui. Né? Você falou uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas que eu achei muito interessante e que eu não sabia, é uma curiosidade. Você falou que o Rouanet não é o escultor, é o pintor, algo assim que você falou, né? Certo? É um escultor, mas o Sérgio Rouanet foi ministro da Cultura dos anos 90 e ele foi ele que foi o criador da lei Rouanet, que é essa lei que a gente tão polêmica, né, que a gente está trazendo hoje e tentando desmistificar a destinação de recursos. Existe também, por exemplo, a lei Paulo Gustavo, que foi criada recentemente. E aí, essa curiosidade é uma curiosidade minha também. Todas as leis ela tem um nome de alguma personalidade? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. A gente tem a lei do idoso, né? A gente tem a lei do esporte. A gente tem a lei do PROAC, que é o apoio, o aporte a atividades culturais estaduais, né? Mas não, eu acho que esse nome emblemático, talvez, eu não consigo detalhar, mas me parece que o Rouanet, eu acho que ele caiu muito bem na época pelo escultor e talvez pelo sobrenome do ministro da Cultura na época, né? E talvez o sobrenome ele acaba de certa forma favorecendo para poder dar mais sonoridade para aquela lei. Isso é um fator bem interessante. E essa lei, que é a maior, é a maior que existe em questões de incentivo e também de retorno, percentualmente, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, como a gente tem falado aqui nessa live, ela, infelizmente, eu acho que pelo mau uso da destinação de recurso, ela acabou sendo uma lei muito estigmatizada, né? Mas não por quem propõe o projeto, né? Mas sim pela destinação pro mecanismo que, infelizmente, eles são desvirtuados, eles foram desvirtuados no passado, e que, lógico, tem aí o governo para poder corrigir isso, né, junto com o Ministério Público, junto com a própria sofisticação e adequação da lei. Isso deixou a coisa mais sóbria, mais líquida, para poder o mecanismo ele funcionar de forma eficiente. Então, aquele oba-oba que a gente escutava no passado, infelizmente associando ao uso da lei de incentivo à má destinação do recurso, isso diminuiu, não existe assim, diminuiu de forma absurda nos últimos anos. Eu acho, Carlos, na verdade, a gente tem uma tendência a olhar fatos isolados como se fosse a regra, né? Então, acho que sim, tiveram casos, situações de problemas, mas isso é um percentual muito pequeno do volume de projetos que acontecem.
A outra coisa é a própria evolução do mecanismo, porque se aprendeu, né, uma lei que existe desde a década de 90. Então, por exemplo, hoje, quando você faz um patrocínio a um projeto de teatro, um percentual dos ingressos, eles têm que ser sociais. Você tem que dar acesso a pessoas que não podem pagar por aquele ingresso. Você não pode cobrar por aquele ingresso, porque é um projeto incentivado. Então, acho que a lei, ela evoluiu, e acho que o que é muito importante para as pessoas saberem é que os projetos que são aprovados, eles passam por um escrutínio de técnicos, né, um critério grande, tem planilha onde você explica onde é que cada linha do recurso vai ser utilizado, e depois você tem que prestar contas. Depois que você executa, você tem que falar, olha, esse dinheiro foi usado, está aqui a nota fiscal, porque imaginando que você não faça isso, no ano que vem você não consegue aprovar, porque você fica lá com o filme queimado, né? Se você pega um recurso e não investe, no ano que vem não vai ter mais recurso, até que você preste conta. E os projetos listados na Sonhatório passam pelo segundo, né? Pelo nosso... Pelo escrutínio da Sonhatório. Exatamente. É um bom ponto. É duplo, É é um isso bom aí. ponto. Sobre a lei Paulo Gustavo, se eu não me engano, ela é uma lei que foi... ela foi lançada, não sei como que chama, decretada, durante a pandemia, porque a pandemia prejudicou muito, né, a classe artística, a cultura como um todo, né, você fechou teatro, fechou cinema, as pessoas começaram a passar por situações graves, assim, sem recursos. Então, lançou a lei, e acho que foi mais ou menos na mesma época que o Paulo Gustavo faleceu por causa do Covid. Então, acho que por isso que ela... o artista Paulo Gustavo. Acho que o nome acabou sendo uma homenagem a ele. E a Lei Rouanet, eu tenho a impressão que ela não chama Lei Rouanet. Eu acho que Lei Rouanet é o apelido dela. Lançou a lei... Você acha que chama como? Lei de incentivo à cultura? Não sei, vou procurar aqui. Pode ser um... tô mandando até umas mensagens aqui pra gente. A Lei Rouanet, oficialmente conhecida como Lei de Incentivo à Cultura, foi criada em 1991. Ela só chama Lei Rouanet porque era a lei do cara. Dionísio, sim, a desinformação é um grande problema. E a gente assim, quer combater essa desinformação porque a gente sabe que tem um potencial enorme, projetos muito bons e muito recurso que poderia ser destinado para esses projetos. Exato. Só um detalhe, a gente está entrando agora nos nossos últimos 10 minutos da nossa live. Quem tiver aí, pode ir mandando umas dúvidas, perguntas, que a gente vai respondendo ao longo desses minutos. E é isso, só para dar um recadinho. Eu quero mandar um abraço pro Dionísio Neto, meu querido. Obrigado aí por estar na live com a gente. A gente tem que prestigiar quem está acompanhando aqui esse começo primoroso aqui da Sonhatório. Um abraço para você. Muita gente passou por aqui já, eu tô vendo. A Juliana passou aqui e pediu para entrar na live. Hoje ainda não está aberto para participações, mas em outras ocasiões a gente abre para as pessoas participarem de toda a gente aqui. Vai ser bom, né? Eu acho que uma coisa interessante que a gente trazer é o mecanismo de segurança, né? Que a gente adiciona junto a quem está investindo nas leis de incentivo. Não é exclusivamente o investimento, né? Você pode entrar no fator de doação, né? Que é a doação literal, onde você, de certa forma, se você estiver enquadrado como pessoa jurídica no faturamento real e paga imposto, você vai ter uma eficiência tributária. E isso é a mesma coisa para a pessoa física, se você estiver enquadrado naquele regime de declaração de declaração completa e também pagamento de imposto de renda. Mas
a gente, de novo, né, o fator de curadoria da Sonhatório, junto com a tokenização que a gente faz sobre os projetos, né, isso aí dá muito mais confiança a quem está disposto a aportar do seu bolso um projeto, é uma causa que ele acredita. Ele acredita. E, de novo, eu acho que é muito legal trazer isso, que o objetivo da Sonhatório é, além do eixo, que também é importantíssimo, do eixo Rio-São Paulo, né? Porque essa concentração de destinação de recursos é por um motivo óbvio. Os grandes maiores, os maiores CNPJs, eles estão concentrados nessas duas localidades. E o que a gente quer trazer é exatamente aumentar a ótica sobre essa destinação de recurso. E não que a gente, sabendo que uma empresa ou um investidor que ele está alocado em um desses dois lugares, ele vai também saber que o impacto dele está sendo causado em outras localidades do país. O Brasil, ele tem dimensões continentais, né? E isso equivale a uma pessoa que ela está aportando, se a gente, a título de exemplo, essa pessoa ela vai estar aportando, se a gente traz isso, leva isso para a Europa, ela está aportando um recurso morando em Portugal, onde esse impacto positivo vai ser destinado na Croácia, né, em lugares muito mais longínquos do que especificamente onde essa pessoa ela reside, onde ela paga imposto. A gente acaba mecanicamente não tendo a dimensão que tem o nosso país, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E é isso que a gente está trazendo para montar. A gente tem conversas muito interessantes, é muito legal para falar com quem está assistindo a gente. A gente aqui, né, fisicamente em São Paulo, a gente conversa com pessoas que estão em Amazonas, Pará, Nordeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, a gente não fica, em Minas Gerais, a gente não fica limitado a isso. É exatamente furar essa bolha que é o propósito da Sonhatório, senão a gente vai ser mais um dentro dessa coisa. Né? É muito legal dividir isso com quem está acompanhando com a gente. É isso. Legal. Bem, eu não sei se tem algumas perguntas em outros lugares. O Felipe, que é nosso querido ajudante aí, tá apoiando a gente na live. Se quiser mandar aqui pra gente, se tem alguma pergunta no LinkedIn, Facebook, alguém usa o Facebook aqui ainda? Lá no Facebook, enfim, nas outras redes. Falar, não vou citar nomes aqui, gente. Você é do não vou citar. Por incrível que pareça, a rede social que deveria ser a do Carrara, ele não tem perfil. É louco isso, né? É uma como assim? Mas tá no Twitter, eu não queria falar nada não, mas tá lá no Twitter. O Carrara, ele tem até Discord. Isso. Eu não tô nas duas pontas, eu não tô nem no Facebook e nem no TikTok. Eu tô assim no meio do caminho, assim. Eu tô no meio do caminho. Pessoal, meu sonho é você fazendo uma dancinha no TikTok. Isso, ainda vamos farei. Por você farei, dona Salete. Por você farei. Vale a pena. Por você eu farei. Não, muito bom, muito bom. Bom, muito em breve estaremos com a nossa plataforma no ar e as pessoas já vão começar a conhecer os projetos, né? A gente está subindo aos poucos, porque a gente quer fazer um lançamento tranquilo, seguro. Mas já pode fazer o seu pré-cadastro, já faz o pré-cadastro na plataforma para garantir os primeiros assentos e receber já logo de cara, quando a gente sair as primeiras novidades ali, você já tá lá. Cadastre sonhatório.com. Sonhatório.com.
Tem mais pessoas pedindo a dancinha aqui, tá? Só para você saber, na live. E Então, farei. Eu farei com 100 pessoas, na nossa live, a dancinha vai sair. Pronto. Olha só, se É o tornou compromisso, é o meu compromisso aqui com os nossos espectadores, nossos ouvintes. Sem você não ouvintes, deveria. saia a dancinha. Eu duvido. Eu quero, por favor. Não, palavra dívida. Eu quero 100 pessoas nessa live. 100 pessoas. Domingo que vem. Faltam 92 aqui, então, mas estamos chegando perto. Estamos chegando perto. Você já vai ensaiando, porque eu sou competitiva. Perfeito. Peraí, mas é competitiva. É todo mundo que vai dançar? Não. Ele colocou um desafio, eu vou trazer. Essa você, agora perfeito. eu faço questão de ser minha. Não. As 100 pessoas assistindo, mas eu que vou dançar. Isso. Carraro dança, tá bom? Pronto. Ótimo. Fechado. Temos. Foi você dançar, apareceu uma pessoa. Falar isso, já apareceu uma pessoa mais aqui na live. Eu coloco a música. Sou DJ. Mas essa condição, sem participantes ao vivo. Vai ser em breve teremos. Vai ser em breve. Em breve teremos. Gente, já chegamos no final da nossa live. Foi muito intenso, né? Foi muito intenso, foi muito rápido. A gente vai continuar falando. Essa semana, todas as nossas postagens vão ser sobre lei de incentivo. A gente vai explicar cada uma delas. Mandem perguntas, a gente faz questão de esclarecer. O que a gente não souber, a gente vai atrás. E se cadastra no site sonhatório.com, que a gente daqui a pouquinho vai estar com a plataforma no ar. Perfeito. Isso aí. Certo? Uma boa noite para todo mundo. Semana que vem. E mal começamos, mas começamos intensamente. Nossos números são muito bonitos. E todo mundo está acompanhando de perto isso. Isso. Muito bom, muito bom. Gente, tá bom, gente. É isso. Uma boa noite para vocês, bom finalzinho de domingo e até amanhã. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Um abração. Obrigado para quem assistiu. Tchau, tchau. Bye, gente. Tchau, tchau.